Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Pedir às irmãs aí do fundo que prestem atenção aqui em mim. Nós vamos começar aí o culto. Glória a Deus por quem está aqui hoje. Hoje temos um número bem reduzido. Essa semana aí nós temos a caravana missionária acontecendo aí no dia 25. Temos aqui o panfleto. Talvez alguém diga assim, mas pastor, tem pouca gente para mostrar o panfleto, mas eu acredito que alguém vai assistir, né? Alguém vai assistir e vai ver o que eu estou dizendo aqui. Então a caravana missionária, dia 25 de maio, sábado, aqui na igreja das 9 às 16 horas, às 16h30 da tarde. Médico, atendimento jurídico, enfermagem, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e os brinquedos do Impacto Radical. Então é um momento para que todos nós como igreja nos mobilizemos para servir a comunidade, né? Servir esse bairro, proclamar o Evangelho de Jesus ao coração das pessoas que aqui estão, que moram aqui nessa região, e levar soluções também para essa comunidade. Jesus, ele não só veio promover a salvação da alma das pessoas, mas ele veio trazer soluções para as pessoas nas suas necessidades. Aqueles que estavam com fome, Jesus multiplicou pães e peixes. Aqueles que estavam doentes, Jesus curou as suas enfermidades, né? Curou os cegos, aleijados, enfim. Jesus estava dizendo assim, ó, eu só estou interessado na sua alma. Jesus estava interessado no ser humano integral, completo, né? Então Jesus ele veio para essencialmente trazer salvação à alma, mas também cuidar da vida do ser humano num todo. Então esse deve ser também o propósito da igreja, cuidar da vida do ser humano num todo. Eu quero começar aqui o culto nessa noite, embora não seja eu que vou pregar hoje, vai ser o seminarista Mateus, que está aqui na bateria, seminarista, e meu filho também, né? Então, é a família aí servindo ao Senhor. Mas eu quero começar aqui o culto. Esse culto de quarta-feira é o único culto que eu não prego, mas os meus auxiliares pregam, Larison prega, Aurinete, Mateus, mas eu sempre faço a abertura, trazendo uma reflexão na palavra de Deus. Então aqui em Atos capítulo 4, versículo 32, eu gosto muito desse texto, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha só, irmãos, esse texto aqui é tremendo. E eu fico pensando aqui nessa igreja, a igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, que para mim é a igreja referencial para a igreja de Cristo nos dias de hoje, seja ela qual for, seja do tamanho que for, seja grande, média, pequena, a igreja referencial é essa aqui. E eu olho para esse texto aqui e eu fico pensando assim, o que se encontrava na igreja de Atos dos Apóstolos, o que se encontrava naquela igreja, que as pessoas precisam encontrar na igreja de hoje. O que se encontrava lá, que precisa se encontrar na igreja de hoje, né, irmã Ana? O que se encontrava lá naquela igreja, que as pessoas têm que encontrar hoje, na igreja de Cristo hoje? E a primeira coisa que eu penso aqui, é que as pessoas têm que encontrar na igreja de hoje, e que havia naquela igreja, o amor de Cristo fluindo no coração dos crentes. Como é bom quando você chega num local e as pessoas que estão ali, você vê que elas estão envolvidas, tomadas pelo amor de Cristo em seus corações. Era uma igreja que amava, era uma igreja que manifestava o amor de Cristo de uma maneira muito natural na vida dos crentes e nos seus relacionamentos. Então o amor de Cristo, quando eu falo do amor de Cristo, eu estou falando desse amor pervertido, desse amor descartável, desse amor condicional ou condicionado que as pessoas vivem hoje no mundo, que a sociedade, que o mundo ensina as pessoas a viver. Quando nós falamos do amor de Cristo, nós pensamos no amor incondicional, no amor sacrificial, aquele amor que ama as pessoas com os seus problemas. Porque hoje em dia
O amor que se pratica muito aí fora é o amor onde as pessoas elas selecionam quem elas vão amar. Então é mais fácil você amar pessoas que não têm problema do que você amar pessoas com problema. Só que Deus nos amou com os problemas que nós carregamos, sim ou não? Deus nos amou com a nossa vida cheia de problemas. Deus não fugiu de nós, Deus não nos deu as costas porque tínhamos problemas. Pelo contrário, Ele veio em nossa direção através do seu Filho para nos amar com todos os problemas, com todas as dificuldades que estavam sobre a nossa vida, consequência do pecado entranhado em nosso espírito e em nossa alma. Ele nos amou assim. Então o amor de Cristo, Ele olha para todas as pessoas e ama as pessoas com problema, sem problema, porque aos olhos de Cristo todos são iguais em valor diante de Deus. Então a igreja é um lugar onde a gente aprende a valorizar as pessoas, independente dos problemas que elas tenham, independente das diferenças que as pessoas tenham umas em relação às outras. A igreja é um lugar onde o rico tem o mesmo valor do pobre. Amém, Jaqueline? A igreja é um lugar onde aquele que não tem estudo tem o mesmo valor daquele que é culto, daquele que é formado, daquele que tem estudo. A igreja é o lugar onde aquele que é proprietário tem o mesmo valor do que aquele que é empregado. Na igreja, ela trabalha com a igualdade nos relacionamentos e no valor das pessoas. Então, o amor de Cristo, ele não só valoriza a igualdade, mas promove a igualdade entre as pessoas. Aqui diz que as pessoas vendiam suas propriedades com que propósito? Promover o sustento daqueles que estavam passando necessidade. Olha só que visão. As pessoas, elas tinham bens, elas tinham casas, elas tinham propriedade, elas vendiam para repartir com aqueles que não tinham. Hoje nós vivemos um modelo de igreja onde as pessoas estão procurando conquistar riqueza e cada um está pensando só na riqueza que pode conquistar. Nessa época as pessoas repartiam o que tinham para que todos pudessem ter também. Então, o que havia naquela igreja que precisa haver na igreja de hoje? Essa disposição de amar generosamente, de dar daquilo que possui, de compartilhar daquilo que se tem com aquele que está necessitado. Então hoje no Rio Grande do Sul, a igreja vai ter uma oportunidade de fazer isso, Eu lembro quando nós reunimos aqui os mantimentos, a água, levamos na Convenção Batista, Nós somos uma das primeiras igrejas a levar lá, mantimento, água, toalha, enfim, para mandar lá para o sul. E hoje tem 2 carretas da Convenção Batista lá, que são as carretas missionárias, que estão atuando como hospitais naquela cidade, porque os hospitais que não ficaram debaixo d'água estão superlotados. Então as carretas que a Convenção enviou do Nordeste, daqui do Mato Grosso do Sul para lá, estão lá atendendo muitas pessoas necessitadas. Esse é o trabalho da igreja. Então a igreja precisa chegar aonde o necessitado está e levar a solução que ele precisa. O que nós temos que encontrar na igreja de hoje que havia naquela igreja? O que nós temos que encontrar? Nós temos que encontrar também coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Amém, igreja? Não adianta eu pregar uma coisa e não viver. Nós não podemos ser uma igreja que fala de perdão e as pessoas fiscalizam a nossa vida e não encontram em nós uma pessoa perdoadora. Sim ou não? Nós não podemos falar de solidariedade, de amor, quando as pessoas olham para a nossa vida, fazem uma fiscalização na nossa vida e não tem solidariedade, não tem amor, não tem generosidade. A gente fala de generosidade, mas na hora de ser generoso, a gente não age. A gente não age com generosidade. A gente não pode falar de integridade, de honestidade e não ser honesto, não ser íntegro nos nossos negócios. O que tem hoje quebrado a autoridade espiritual na vida de muitos crentes? A incoerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. Tem muita gente que hoje tem dificuldade com uma igreja. Por quê? Porque pensa que lá as pessoas falam uma coisa e não fazem aquilo que pregam. Então nessa igreja aqui havia muita coerência entre aquilo que era pregado e aquilo que era vivido pelos crentes, e isso precisa ser real nas nossas vidas hoje.
nessa igreja, Batista em Itatiaia, tem que ser uma realidade. Na igreja de Cristo, hoje, tem que ser uma realidade, né? Eu já sou pastor dessa igreja aqui há 20 anos. 20 anos, estou aqui nessa igreja, conduzindo esse trabalho. Já vi gente entrar, já vi gente sair. Domingo aqui enche, porque os crentes são domingueiros, né? Você que vai me ver aí, que não veio hoje, só vem domingo, é domingueiro, só vem no domingo, né? Não vem nos cultos de quarta-feira, culto de sexta-feira, culto de libertação e de cura, o povo até vem. Vem porque quer cura, vem porque quer libertação, vem porque quer uma janta também, tudo bem. Mas nós tínhamos que ser presentes em todos os cultos. Não tinha que ter um culto que é o culto de domingo ou o cultão onde todo mundo vem. Todos os cultos tinham que ser cultos onde todos os crentes têm a oportunidade de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de se encher do Espírito Santo, de ouvir a palavra, de deixar a palavra de Deus libertar o nosso coração, porque a palavra de Deus é libertadora. O Senhor Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa ser liberto, irmãos, do egoísmo, da inveja, do orgulho, da maledicência, da fofoca. A gente tem que ser liberto, porque todos os dias, muitas vezes nós somos tentados a se envolver com essas coisas, porque o mundo vai colocando isso na vida da gente, e se a palavra de Deus não fizer o seu trabalho, a gente fica com esse lixo dentro de nós. Então a palavra de Deus é que nos limpa, ela que faz essa limpeza na nossa alma, no nosso espírito, mas a gente tem que receber a palavra. Então hoje as pessoas não estão preocupadas em receber a palavra, estão preocupadas em assistir o jogo do seu time, né, lá no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, assistir lá o seu Netflix, ver lá a sua novela. Não sei nem se crente vê novela, eu não vejo novela, né, essas novelas aí o pessoal vê à noite aí, mas tem crente que vê, mas e lê a Bíblia, né, e se encher da palavra. Nós precisamos nos encher, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem vida, ela produz vida quando nós a recebemos. Então naquela igreja tinha coerência entre aquilo que se pregava e aquilo que se vivia. Nós temos que ter coerência também. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor.